Boa noite. Hoje temos algumas pequenas diferenças em relação ao modelo que é habitual nas masterclasses, que foram pensadas para ter uma transmissão num ambiente online, mas a partir de um ambiente ao vivo, no Palácio Flor da Murta, em Oeiras. E portanto, devido aqui às condições inerentes aos problemas que a pandemia nos cria, tivemos que optar por fazer a transmissão apenas online. E uma segunda diferença é que habitualmente é ao Rui Pereira que cabe a moderação destas sessões e ele não pode estar presente por imperativos pessoais e, portanto, cabe-me a mim esse papel. A convidada de hoje é a Mónica Betancourt Dias, bioquímica e bióloga celular. Lidera o Laboratório de Regulação do Ciclo Celular e é diretora científica do Instituto Gulbenkian da Ciência. A sua investigação envolve naturalmente a regulação do ciclo, temas à volta da regulação do ciclo celular e foi reconhecida com vários prémios, o prémio Pfizer, o prémio Kit Porter da Sociedade Americana de Biologia Celular, entre outros. O tema hoje gira à volta da pergunta, no pós-pandemia, que proximidade vai existir entre os cidadãos e a ciência? E, na verdade, é certo que a pandemia permitiu coisas que provavelmente antes passavam despercebidas ao comum dos cidadãos. Permitiu-nos observar ao vivo e em tempo real aquilo que antes acontecia nos bastidores do processo da ciência, normalmente só acessível aos cientistas. Talvez isso possa significar que no futuro a proximidade com o cidadão, entre a ciência e o cidadão, vai acontecer de uma forma mais eficaz, ou talvez não, porque a verdade é que também temos assistido ao proliferar de negacionismos, de teorias da conspiração, de pseudo-defensores da verdade, às vezes vindos mesmo do campo da ciência. E, portanto, é exatamente por isso que esta questão faz todo o sentido. Na pandemia e no pós-pandemia, que proximidade vai existir entre os cidadãos e a ciência? Mónica, boa noite. Boa noite, Rui. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje. Eu peço desculpa não poder estar no Palácio, sobretudo aos habitués do Cogit que costumam lá ir. É mesmo aqui ao pé de casa, mas como o Rui disse, devido ao constrangimento da pandemia, e eu próprio fui vítima do Covid e, portanto, só amanhã é que saio de casa e, portanto, não poderia estar com vocês no Palácio da Morte e tenho muita pena, mas espero que a gente consiga aqui fazer uma sessão divertida para todos vós e também para aqueles que depois vão assistir online a esta sessão. Portanto, lançaram-me aqui o desafio de pensar no futuro e de pensar num futuro pós-pandemia, e esta questão da comunicação é uma questão que para mim é uma questão muito interessante como cientista. E apresentando-me também, como o Rui disse, eu sou cientista, fiz um doutoramento em Inglaterra, em Londres, em regeneração do coração, e depois fui trabalhar na Universidade de Cambridge, e na altura, quando fui trabalhar também em investigação, tinha muitas questões relacionadas com a comunicação. Portanto, eu acho que cada vez mais, no fundo, o mundo que nos rodeia é feito por ciência e por tecnologia, e há uma grande responsabilidade em nós, cientistas, comunicarmos aquilo que fazemos para mais. A ciência que fazemos também é paga pelo público em geral e, portanto, devemos comunicar o que fazemos e como fazemos a todos vós. E ouvir também a vossa opinião sobre a ciência. E por isso resolvi fazer um diploma em comunicação de ciência. Na altura eu estava em Cambridge e o diploma foi em Londres, no Birkbeck College, e durante 2 anos ia periodicamente a Londres a aprender a fazer programas de rádio, programas de televisão, a escrever notícias, e foi uma coisa que eu gostei imenso e que no fundo ficou aqui o bichinho da comunicação de ciência e de pensar o que é que se está a passar. Depois voltei para Portugal, onde criei o meu laboratório no Instituto Gulbenkian de Ciência, que é aqui em Oeiras, e mais recentemente tornei-me diretora deste instituto, mas a parte da comunicação é uma parte que é muito importante para este instituto e já é há muito tempo, a parte da comunicação de ciência. E, portanto, eu acho que aqui, para começar, se calhar é importante refletirmos sobre as conquistas que a ciência e a tecnologia têm feito no nosso mundo, não é? E até que ponto é que o nosso mundo não está cheio de ciência e tecnologia.
porque se nós pensarmos e olharmos para o passado e para o presente, e no fundo aqui pensar nos livros do Júlio Verne e naquilo que nós fomos conquistando como humanos ao longo do tempo através da ciência, ou filmes como o Gattaca e aquilo que nós conseguimos fazer hoje em dia de prever a nossa composição genética e a nossa suscetibilidade a doenças, aquilo que era apenas ficção científica, hoje em dia é uma realidade, faz parte do nosso dia-a-dia, aquilo que nós conseguimos fazer, a medicina personalizada, o ir à Lua, ir a outros sítios, e portanto realmente o nosso mundo avançou muito. E estamos mesmo rodeados da ciência e tecnologia. A parte das vacinas também, tem aqui o exemplo da poliomielite e como com a vacinação os casos de poliomielite desapareceram completamente e foi erradicada. Vou só interrompê-lo para aproveitar para fazer aqui uma questão. Já que é completamente óbvio o enorme sucesso da tecnologia e da ciência e o impacto na sociedade com resultados reais, as vacinas são um dos casos mais evidentes. Como é que se justifica que isso não entre pelos olhos dentro de toda a gente? A verdade é que tem havido também controvérsias, não é? Que geradas por certas pessoas que se calhar não estavam tão informadas. E eu acho que aqui também já era uma questão muito importante que em toda a ciência, seja na discussão do clima, seja na discussão das vacinas, a questão da relevância que às vezes se dá a factos que não são fundamentados. E a questão das vacinas, em parte, também foi gerada por factos ou discussões à volta de possíveis consequências de vacinar crianças, não é? De possíveis gerar autismo por aí fora, que na altura os dados que existiam eram muito poucos, mas foi dado foi muito empolado, não é? Foi muito discutido, e eu acho que isto gera uma discussão muito importante do qual é a evidência que conta, não é? E como é que a informação científica, como é que nós avaliamos o que é a informação que é verdadeira ou mais perto da verdade daquela que não é, e é uma questão que eu vou discutir a seguir e que eu acho que é super importante. E eu introduzi isto aqui porque acho que a Mónica está a enfatizar essa parte também da comunicação, não é? E acho que isso é fundamental, porque... É completamente fundamental, e a questão da vacinação vai ser ainda mais importante agora que temos as vacinas. Exatamente. Não tarda nada, temos uma vacina e corremos o risco de não convencer as pessoas a tomá-lo, que é um paradoxo incrível. A questão da imunidade de grupo só funciona se a maior parte das pessoas forem imunizadas. Exatamente. E, portanto, se tivermos grande parte das pessoas que não se quiserem vacinar, temos um grande problema. Enfim. A outra questão que eu acho que é brutal a nível do desenvolvimento que tem acontecido Nobel por exemplo, este ano, a parte da edição genética, que foi agora o Prémio Nobel este ano, e que é fantástico, que é como pessoas a estudar a imunidade de bactérias descobriram uma técnica de modificar a nossa informação genética de tal forma que vamos poder, ou já se pode, corrigir doenças genéticas humanas, não é? E muito mais coisas. A investigação científica, o passo da investigação científica mudou em biologia brutalmente à conta desta técnica, é mesmo daquelas coisas assim... Isto ainda estamos mesmo ainda sequer a ver a aurora daquilo que será possível, ou vamos ter aqui ou o caminho, apesar de não estar ainda concretizado, já é conhecido no que pode dar, ou ainda há muito mais para além daquilo que se pensa? Eu acho que o cenário da ficção científica já existe, daquilo que é possível, mas como muitas vezes o que acontece é que vai-se descobrindo coisas completamente diferentes que também vão ser possíveis à medida que mais pessoas trabalham sobre estas técnicas diferentes e, portanto, à medida que a ciência avança. Mas realmente do ponto de vista da aceleração da investigação é brutal. Aquilo que antigamente demorava, sei lá, 4 anos a fazer, agora pode demorar 1 mês a fazer. E, portanto, do ponto de vista de nós conhecermos doenças e tratarmos doenças, pode ser realmente muito, muito acelerado. Também levanta muitas questões éticas muito importantes, não é? Pois, é verdade. Do ponto de vista da alteração do nosso genoma e o que é que podemos vir a fazer no futuro. Não? E eu acho que aqui também há uma questão muito interessante do ponto de vista de comunicação de ciência, e que é que, no fundo, os cientistas podem fazer a ciência, mas as discussões éticas são discussões da sociedade e não dos cientistas. E, portanto, a comunicação
E dos destes cientistas fatos. sociais, que não podem também, ou seja, a multidisciplinaridade garante não só que as evoluções na parte técnica são mais rápidas e mais eficazes, mas ligam à sociedade de uma maneira que também é fundamental, não é? Muito. E ao termos que tomar decisões como sociedade, isto levanta a questão de como é que nós informamos a sociedade do que estas técnicas são, da vantagem que elas nos podem trazer, né, dos benefícios, mas também das possíveis consequências que não conhecemos, Claro, algumas das quais podem ser eventualmente nefastas, não é? E, claro, portanto, a comunicação de ciência aqui é extremamente importante, não é? Como é que se envolve os cidadãos e se os informa para poderem ajudar a tomar decisões. claro. E também a questão da biologia sintética, nós cada vez mais, ao conhecer como é que os seres vivos funcionam, podemos manipulá-los, não é? Certo. Podemos fazer novos seres vivos. Quando estamos a pensar que o mundo vai ter escassez de recursos no futuro, podemos alterar os seres vivos para, no fundo, termos comidas diferentes, ou podemos colonizar outros planetas e termos comida nesses planetas. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é um mundo enorme à frente. Dentro desta parte da biologia sintética, não sei se é exatamente isso que a Mónica se refere, mas, por exemplo, uma coisa que revela, nós sabemos, a evolução da ciência é brutal e o conhecimento tem aumentado drasticamente, mas se nós quiséssemos fazer uma célula, não conseguíamos, não é? É uma coisa Não, que podemos vir a conseguir e a seguir a uma célula, um agregado de células e depois um órgão, e depois, ou seja, uma coisa é fazer crescer células a partir, por exemplo, de células estaminais e outra coisa é tipo quase tipo como uma culinária, juntar ingredientes e sair de lá uma célula. eu acho, e no fundo isso, o que está a dizer é também o podermos reproduzir a origem da vida, não é? Certo? No Exatamente. fundo, de componentes que não estavam juntos e ao juntarmos Passar da conseguimos tal química fazer a para a tal biologia, no cozinha, fundo. exatamente, passar da química para a biologia e gerar vida. E se calhar não estamos também tão longe disso, não é? De poder perceber como é que isso se pode fazer e poder gerar vida, portanto, mas há coisas brutais, né? Na passada sexta-feira tivemos um seminário no Instituto Gulbenkian de Ciência em que há um senhor que com células estaminais de ratinho consegue induzir a proliferação para começar a fazer um ratinho num tubo de ensaio, não é? Que é assim uma coisa brutal, Pois mas é. brutal, não acreditava, quando comecei a ver ali os tecidos todos a A serem formados, diferenciação dos eu vários não tipos de conseguia fazer tecido. depois o Pois. cérebro, mas tudo o resto que é formado durante o desenvolvimento embrionário, ele conseguia fazer ali numa placa. E, Certo. portanto, é mesmo impressionante. E as consequências também do ponto de vista da medicina são brutais. Mas, mais uma vez, levanta também questões, não é? Que eu acho que é importante esta discussão com a sociedade. E, eventualmente, a teleportação, a invisibilidade e a inteligência artificial e por aí fora, coisas que sonhamos e que há coisas que já são mais realidade e outras que poderão ser possíveis no futuro. Certo. Mas eu acho que aqui também há um ponto muito interessante do ponto de vista desta doença do Covid, que é da rapidez da investigação. E eu tenho aqui o exemplo da primeira SARS, não é? Que teve na China, Espanha, Canadá, Rússia, isto foi 2002, 2003, em que houve 774 mortos entre 8 mil, mais ou menos, infectados. E na altura, isto foi uma doença que começou em novembro de 2002, este coronavírus demorou 6 meses para ter os primeiros detalhes genéticos deste vírus. Uhum. Agora, nesta infecção, nesta pandemia que nós estamos a viver agora, não é, que começou no fim de dezembro de 2019, a 11 de janeiro nós já sabíamos, ou seja, poucas semanas depois, enquanto aqui demorou 6 meses, Claro. já tínhamos a informação genética do vírus. A partir da informação genética, do código que faz este vírus, não é? Podemos fazer o primeiro teste diagnóstico. O primeiro teste diagnóstico é um teste que, no fundo, reconhece estas sequências e é o teste que as pessoas fazem com a zaragatoa e que lhes permite saber se estão infectadas ou não. E, além disso, por aí afora, não é? Os testes serológicos permitem saber, a posteriori, quem teve infectado, quem não teve infectado, a perceber quem tem mais risco, os vários tratamentos que estão a ser testados e alguns que já foram mostrados que não funcionam, outros que estão a funcionar. As vacinas, a rapidez das vacinas, não é? Normalmente uma vacina demora 2 a 5 anos, 10 anos a ser feita e agora estamos a ouvir em coisas que podem chegar, não é, às pessoas em menos de um ano.
é impressionante, não é? Também assusta, não é? Também assusta, sim. Também assusta pela rapidez com que se pode alterar tudo, não é? Pois. Mas, por outro lado, se pensarmos bem e pensarmos nas consequências de tudo isto, poderemos fazer, não é, um mundo melhor. Mas temos que estar todos aqui muito bem cientes do que é que devemos fazer e não fazer, e mais uma vez não são só os cientistas, é a sociedade. Certamente. E no fundo esta questão do conhecimento gera mais tecnologia, a tecnologia gera mais conhecimento, vai continuar a acelerar e portanto essa aceleração que temos estado a ver vai continuar e não podemos pará-la. E no fundo o nosso mundo, o mundo em que vivemos, é um mundo de tecnologia completamente, não é? A medicina tradicional agora é uma medicina cada vez mais personalizada, as comidas geneticamente modificadas, os carros que se guiam sozinhos, por aí fora. Temos que continuar a falar. Há umas semanas tivemos aqui também no Cogito o professor Arlindo Oliveira que nos falou de um género de uma lei, é uma lei empírica, portanto não tem a validade de uma lei física, mas de qualquer maneira que era a lei de Amara que mostrava como as pessoas têm uma certa tendência para sobrevalorizar a velocidade com que as coisas acontecem no curto prazo, ou seja, surge uma tecnologia nova e toda a gente está à espera que daqui por umas semanas ou meses o mundo mude graças àquilo, mas depois acaba por não acontecer, as pessoas esmorecem e subvalorizam o impacto num período um bocadinho mais longo. E muitas vezes acontece isto, não é? Por exemplo, a inteligência artificial, a edição genética, são técnicas que, na verdade, se pensarmos, já se falam há muito tempo, as pessoas tinham grandes expectativas, em determinada altura, se calhar, deixam de as ter e depois as coisas acontecem quase de repente. Não, é verdade, é verdade. A pessoa pensa, cria cenários logo enormes na altura, não é? E acha que pode ser no dia seguinte que o mundo vai mudar completamente e demora algum tempo, mas exatamente. Às vezes depois há aquela descoberta que de repente transforma tudo, não é? Claro. Mas no fundo isto levanta-nos esta pergunta de como é que lidamos com este mundo em mudança, não é? E se estamos preparados para fazer escolhas racionais. E há aqui escolhas de todos nós, não é? Que medicinas é que queremos seguir, se queremos saber o nosso genoma ou não, para saber se temos o risco de ter certas doenças ou não. Isto já está, é uma realidade para todos nós, não é? Poder fazer essa escolha ou não. Se queremos comer comidas geneticamente modificadas. Portanto, há aqui muitas questões que já fazem parte do nosso dia-a-dia. Ontem tivemos a Vanessa Luís aqui a falar-nos um bocadinho, que está também, lidera também um grupo de investigação no Instituto de Medicina Molecular Lobo Antunes, e o tema foi um bocadinho também o longo prazo e ela apresentou também esse impulso da sociedade e da necessidade de mudar, e uma das coisas que falámos foi que muitas vezes a resposta aos enormes problemas que o mundo tem em determinadas dimensões, como por exemplo alimentar toda a gente, temos uma população de 7,7 mil milhões, que vai crescer pelo menos até aos 10 mil milhões, embora provavelmente se o desenvolvimento do mundo acontecer não vá passar daí, mas mesmo assim 10 mil milhões de pessoas é muita gente e ainda há muita gente a passar fome. Portanto, é preciso melhorar, é preciso ao mesmo tempo poupar água, poupar recursos naturais, portanto, otimizar. Mas, no entanto, muitas vezes as pessoas acham que ser ecológico é rejeitar organismos geneticamente modificados, ou seja, também temos movimentos de pessoas que até têm boas intenções e querem resolver os problemas, mas depois têm as soluções erradas. A ciência também é fundamental e não é só em informar aqueles que não sabem, é aqueles que até acham que sabem, mas que se calhar ainda é mais difícil, porque sabem algo que não é certo, não é? Sim, exatamente, porque às vezes o equilíbrio é um equilíbrio difícil e que não é fácil e não sabemos qual é que é, não é? Porque por um lado, sem dúvida que podemos ter comidas geneticamente modificadas que são as ideais para certas condições, para permitir a seca por aí fora, mas a partir do momento em que temos culturas únicas em certo sítio, Claro. Não é? Basta depois as condições mudarem e morre tudo. E, portanto, nós sabemos, a biologia já nos ensinou que a diversidade é muito importante, não é? A todos os níveis. Claro. E, portanto, temos que ter este equilíbrio
entre a diversidade das diferentes espécies, não é? E por outro lado, garantir que todos temos comida é um equilíbrio difícil. É evidente, claro. E que tem que ser muito bem estudado para nunca temos a certeza que temos a verdade, mas tentarmos fazer a decisão mais acertada em cada altura, não é? Exato. E às vezes há pessoas que tomam um partido por um lado e outro partido pelo outro e há discussões, não é? E eu acho que aqui, no fundo, isto leva também à questão de qual é a importância, não é, dos cientistas nesta questão, na questão da comunicação de ciência e de como é que se leva a ciência à sociedade. E durante muito tempo os cientistas estavam fechados na sua torre de marfim, no seu trabalho, e ligavam um pouco, no fundo, à comunicação de ciência e achavam que se calhar era uma coisa que não era tão prestigiante e que eles não deviam fazer, não é? Durante muito tempo. Aliás, pessoas como o Sagan, na altura, começou foi talvez a pessoa, não foi só ele, mas foi talvez a pessoa que deu um maior impulso a esta vertente da comunicação da ciência. Era mal visto por muitos dos seus pares, precisamente porque se preocupava, achavam que ele se preocupava demasiado com isso, não é? E, portanto, hoje em dia, apesar de tudo, há uma consciência mais generalizada na comunidade científica, na própria comunidade científica e no público em geral, mas na própria comunidade científica, de que comunicar e transmitir faz parte do trabalho, não é? Faz parte de fazer bem o trabalho do cientista. Eu acho que mudou imenso, desde que eu comecei a estudar até agora. Eu acho que realmente a realidade mudou muito, e o Instituto Gulbenkian de Ciência, por exemplo, foi dos primeiros em Portugal a ter um gabinete de comunicação da ciência, e acho que hoje em dia já encontramos um gabinete de comunicação de ciência na maior parte dos institutos de investigação e universidades, em que se apercebem, no fundo, a importância de comunicarmos o que fazemos. Até que ponto é que às vezes o interesse é completamente altruísta, do ponto de vista que nós devemos fazer isto pela sociedade porque é importante e porque queremos ouvir as pessoas, ou se é porque, pronto, somos financiados, temos que fazer isto. Isso também pode ser discutido, não é? E vai depender de pessoa para pessoa também. Mas eu acho que aqui há uma questão também muito importante, é de como é que isto é feito. Como é que esta comunicação é feita, e esta perspectiva é muito importante, e não só para a comunicação de ciência, não é? Eu acho que é para a comunicação de qualquer área. Muitas vezes a comunicação de ciência, e ainda hoje, é feita muito assim, não é? Em que os cientistas, no fundo, a comunicação é um debitar de conhecimento, é um assumir que é importante é que as pessoas saibam factos sobre a ciência. Quando na realidade certos factos são importantes, não é? Por exemplo, saber que se calhar um antibiótico não serve para um vírus, mas serve para uma bactéria, é um facto, se calhar é um facto importante para o nosso dia-a-dia. Certo. Mas há outros factos que se calhar são um bocadinho irrelevantes, e quando a pessoa precisar deles vai buscá-los, não é? Mas curiosamente, parte de todo este processo durante a pandemia que permitiu ver-se as correções e as mudanças das mensagens em algumas coisas que se testaram, e a evidência parecia apontar para uma coisa e depois apontou para outra, e as pessoas... Há pessoas que veem nisso uma deficiência da ciência, ou seja, porque entendem a ciência exatamente como isto, um género de uma figura de autoridade que é suposto saber tudo. Ora, a ciência não é nada disso, é talvez até o oposto, não é? Obviamente, há uma componente de conhecimento forte, mas a mudança é essencial, e a validação, correção baseada em algo que não foi validado é fundamental para as pessoas entenderem, não é? Exatamente. Eu vou até avançar aqui um bocadinho, depois posso voltar atrás. O método científico tem muito a ver com esta questão de se fazerem, no fundo, as pessoas têm hipóteses, mas essas hipóteses nunca temos a certeza de ter uma verdade permanente, não é? Certo. E o que é muito importante na ciência é que qualquer afirmação que eu faça, eu tenho que ter maneiras de tentar provar que ela está errada. Porque se for uma afirmação que eu nunca posso testar, então nunca sei se ela é verdade ou errada, não é? É muito importante que haja experiências que eu possa, quando eu faço uma afirmação, que eu possa tentar dizer, mas se isso é verdade, então isto devia acontecer, eu vou ver se isso acontece. E se não acontecer, eu já sei que aquilo não é verdade. Claro. E portanto é aquilo que no fundo,
o Popper, não é, dizia que as teorias têm que ser falsificáveis, ou seja, nós temos que arranjar a maneira de ser mesmo, pensar como é que eu vou mostrar que aquela pessoa está errada, tenho que mesmo arranjar tudo para mostrar que aquilo não é assim. Portanto, no fundo, a ciência, o validar a ciência é dizer, no fundo, nega tudo isto, é criar condições para negar tudo aquilo que eu estou a dizer e testá-las. E só se resistir a essa negação é que se pode presumir que tem alguma condição para ser verdadeira, entre aspas. E mesmo assim Claro. é temporário, até se descobrir algo que possa Claro, quando questionar. nós dizemos que um certo tratamento funciona para o Covid, temos que ser capazes de dar esse tratamento às pessoas e, em paralelo, dar outro tratamento, que Claro. seja o tratamento que se esteja a fazer na altura, que as pessoas não saibam qual é o tratamento que estão a ter e verificar que aquele tratamento que nós achamos que é melhor realmente tem um melhor efeito, não é? E é isso que tem estado a acontecer durante esta epidemia e que, em alguns casos, começou por certas experiências que tinham muito poucas pessoas e, portanto, os resultados não eram resultados conclusivos, que estatisticamente aquilo não era robusto, não é? Claro. Ou então foram tirados certos pacientes que se calhar não deviam ter sido tirados, porque na pressa das pessoas conseguirem ter um tratamento que funcione, já agora, Mónica, às vezes fazer as coisas não da melhor forma. Conte-nos um bocadinho a história das máscaras, porque as máscaras encaixam um bocadinho nisso, não é? No início havia há muita gente que diz assim, há uns meses atrás diziam que havia dúvidas em relação às máscaras, agora as máscaras é que salvam isso tudo, e na verdade é importante perceber-se porque é que houve essa evolução da mensagem, não é? Exatamente, mas aí foi mesmo uma questão mais do que científica, foi uma questão de estratégia, não é? Porque apesar de saber que as máscaras funcionam, Tinham medo como que não havia uma houvesse. escassez de máscaras, foi uma decisão a nível da World Health Organization de tentar dizer que não valia a pena as pessoas utilizarem máscaras, primeiro porque as pessoas não saberiam usar bem as máscaras, certo, e depois porque realmente as máscaras eram necessárias para o pessoal de saúde. O problema foi que não foi bem assim que a mensagem foi comunicada, não é? E a mensagem comunicada foi mais simplificada, dizer que as máscaras realmente não funcionam, não eram tão boas como outras coisas, como a distância, como lavar as mãos e por aí fora. E daí gerar-se algumas visões contraditórias, não é? Para as pessoas acharem, então primeiro diziam que não funcionavam e agora dizem que funciona. E isto eu acho que é uma boa, devemos realmente refletir sobre isto, sobre como é que se deve comunicar nestas circunstâncias, não é? Em circunstâncias em que, por razões de escassez de produtos e haver prioridade para certas pessoas, como o pessoal de saúde, temos que dizer às pessoas não vão comprar, não é? Mas há quem diga que se tivessem dito isso, que teria sido como o papel higiênico, não é? Pois, exato. As pessoas, apesar de saberem que eram necessárias para o pessoal de saúde, iriam comprar a mesma as máscaras todas e haveria escassez para o pessoal de saúde. Portanto, agora é difícil andar atrás e testar a hipótese, mas acho que é uma questão muito importante e que vale a pena, se calhar, passar mais tempo a refletir, claro, como é que a comunicação foi feita e que problemas é que poderá estar a gerar, não é? Porque as implicações são muito grandes, nós sabemos que as máscaras funcionam, não é? Eu disse aqui, antes de começarmos a sessão, que eu própria apanhei o Covid numa reunião, num espaço muito grande, em que foi sugerido que as pessoas tirassem as máscaras, apesar de serem só 4 pessoas, e eu fiquei doente à conta disso. Pronto, felizmente fiquei assintomática, portanto não foi nada do outro mundo, mas acho que aqui realmente não se tira a máscara nunca quando se está assim em reuniões com outras pessoas, a menos que seja no nosso agregado familiar, em que funcionamos como em bolha, não é? E portanto podemos tirar a máscara. Sobretudo agora que realmente estamos numa situação muito má, em que os números são muito elevados e, portanto, todos nós já conhecemos pessoas contaminadas e é muito fácil a pessoa contaminar. Portanto, isso é uma diferença. Em abril, raramente se conheciam pessoas contaminadas e agora toda a gente conhece. É uma grande diferença. Ainda há bocado estava a dizer isso ao meu marido, é mesmo uma grande diferença. Portanto, temos mesmo que ter esses cuidados da distância, das máscaras, lavar as mãos. E pronto, e agora obviamente quem pode trabalhar de casa, ainda agora mudámos também isso no nosso instituto e portanto a parte toda administrativa está a trabalhar de casa, os investigadores claro trabalham no IGC, mas rotativamente. Mas pronto,
falando um bocadinho de como é que a ciência funciona, nós sabemos, não é, de teorias que foram mudando ao longo do tempo. A ciência não tem uma verdade absoluta, não é? Em certa altura achava-se que a Terra estava no centro do sistema solar e hoje sabemos que realmente não é a Terra que está no centro do sistema solar, é o Sol. Portanto, a nível da teoria da evolução também tem havido muitas alterações na maneira como a gente pensa nela e muitas outras teorias. No fundo não temos nenhuma verdade absoluta, mas há aqui um processo que estávamos a discutir há bocado, que é um processo muito interessante, que é no fundo como é que nós validamos a ciência, não é? E porque é que uma coisa é como é que a ciência é feita, que é feita de pormos hipóteses, testarmos essas hipóteses e tentarmos mostrar que as hipóteses estão erradas o mais possível. Por outro lado, como é que depois nós tentamos ter essa validação antes de começarmos a falar dela para o público em geral, por exemplo. E normalmente o que os cientistas fazem é escreverem artigos em que publicam em revistas, mandam para as revistas, e as revistas o que fazem é realmente isso. Está aqui este slide em que no fundo está-se a falar do processo de revisão por pares, em que está aqui o cientista que estão a ver entrar no processo de revisão, e era o que eu estava a dizer há bocado, no fundo estas pessoas estão a tentar mostrar por tudo que aquela pessoa está errada, às vezes até de uma forma demasiado agressiva, e também poderia falar disso, está-se a tentar mudar esse processo para ser um bocadinho mais construtivo, as pessoas não têm que sofrer no processo, não é? Têm que aprender e já agora, a crítica construtiva. Este processo que obviamente é essencial à ciência e a replicabilidade, ou seja, as experiências serem replicáveis, isso tudo, neste mundo todo ligado e onde digamos o acesso à ciência pode potenciar, viu-se isso agora na Covid, esta aceleração. Foi só uma questão laboratorial ou foi precisamente porque também se aceleraram os métodos habituais e, portanto, conseguiram-se coisas muito mais rápidas? Porque aquele método habitual dos pares era um método também demorado, não era? Um método de revistas, de artigos, peer review, uma série de coisas que têm toda a sua validade, mas aqui foi necessário dar uns saltos em relação a isso, não é? Exatamente. Portanto, aqui, como o João está a dizer, no fundo a pessoa, ao passar por este processo, no fundo manda o artigo para a revista manda para os revisores, que são os pares, que são experts, não é? Peritos, eles fazem sugestões e dizem à pessoa, não, mas tens que fazer mais esta experiência, mais aquela experiência, porque temos a certeza que estás mesmo certa, o mais certo possível, não é? Porque daqui a algum tempo outra pessoa pode se lembrar de outra coisa. E, portanto, a pessoa tem que fazer mais não sei quantas experiências, depois volta outra vez para a revista e para os revisores, e são coisas que podem, eu tenho artigos que já demoraram mais de um ano até serem publicados. Pois. E o que se faz hoje em dia, porque realmente este sistema é muito importante e é importante que passemos por ele, mas também é importante que o conhecimento esteja cá fora, porque no fundo, eu vou-vos dar um exemplo, depois que mostra também como é que isso acontece, porque no fundo o conhecimento cresce sobre o conhecimento, ou seja, quando eu estou a produzir qualquer coisa, outra pessoa baseada no meu conhecimento já avança um bocadinho mais. E nós agora o que fazemos muito é pôr este artigo, ou seja, neste início, em vez de ele ter que passar por aqui, este artigo já fica aberto ao mundo. Certo. Mas fica aberto ao mundo dizendo isto ainda não foi revisto. Claro. E pelo meio vai sendo passando e quando chega ali ao fim já foi revisto. Mas temos as duas versões, o não revisto e o revisto. E o não revisto, no fundo, permite que as pessoas, por exemplo, eu recentemente pus um artigo destes não revistos aberto ao mundo e houve logo uma pessoa no dia seguinte que pôs um artigo muito semelhante ao meu, portanto eles estavam a trabalhar no mesmo, eu não fazia ideia, claro. Mas quando eles viram que eu pus, eles também quiseram pôr aquilo que eles tinham, não é? Claro. E depois o meu foi para a revista para ser revisto. E as pessoas, estes senhores lá, ou senhoras, que me iam bater, já viram o outro, viram que ele dizia as coisas de forma diferente e disseram-me a mim, vocês têm que mostrar quem é que tem razão, são vocês ou são os outros. Certo. E portanto eu tive que fazer coisas para mostrar isto, o que no fundo acelerou a ciência enormemente, claro, não é? Claro. Porque senão só no fim do processo é que se ia ver que havia duas equipas diferentes e depois as pessoas tinham que estar a julgar o trabalho das equipas diferentes. Portanto, isto poupa imenso tempo à ciência. Certo. Agora, isto tem um problema, porque este conhecimento, ao estar aberto ao mundo, sem ser revisto, pode ter muitos erros associados. Exato. E o que nós temos estado a ver agora nesta crise, nesta pandemia,
É que, obviamente, porque é necessário, nós queremos arranjar uma cura, nós queremos ter uma vacina, nós queremos saber lidar com estes pacientes, quem é que vai sofrer mais, sofrer menos, para poder decidir quem é que tem certo tratamento ou não. Todo o conhecimento que está a ser gerado, os cientistas querem pôr o conhecimento aberto, não é? Para toda a gente ver, Claro. seja certo ou errado. Mas depois os outros cientistas têm que julgar aquele conhecimento antes dele ser revisto, não é? Portanto, porque nós queremos acelerar o processo. E, portanto, há muito conhecimento cá fora, que é conhecimento muito bom, não é? Já que as equipas são muito boas, já tiveram muito cuidado naquilo que puseram cá fora, e há conhecimento que tem problemas. E alguns desses problemas foram alguns daqueles problemas que temos estado a ver, e eu posso mostrar a seguir, naquilo que se tem estado a passar, não é? Por exemplo, tivemos logo no início, houve uma comunicação que não se podia tomar brufeno quando as Certo. pessoas estavam doentes, não é? Isso gerou aí nas famílias medos muito, muito fortes. As pessoas Muito passaram forte, a achar, então eu vou dar isto que é aquilo que eu dou ao meu filho quando acontece qualquer inflamação, exatamente. qualquer coisa, e vou-lhe dar e ele fica, passa a ter mais propensão para apanhar Covid. É verdade. Ou quando tiveres dor de cabeça do Covid não pode dar brufeno, por aí Pois. fora. Depois aquele que foi muito discutido, a hidroxicloroquina, não Que é? ainda hoje temos o Esse, Bolsonaro a dizer que sim, talvez por ter comprado exatamente, e que toneladas tomou, não daquilo é? à Índia e isso tudo, talvez seja por isso, não sei. Ou então acredita mesmo. E eu conheço uma senhora brasileira que veio ter comigo a dizer que a irmã dela que está no Brasil lhe tinha dito que lhe ia mandar os comprimidos Pois, para o caso dela estar doente, que exato, eram baratos lá, que ela os podia tomar. exato, E, portanto, aqui está a história da falta de informação, da desinformação, não é? pois. Mas é verdade que houve um grupo de cientistas que Sim, sim, libertou dados certo. em que mostrava, e muitos cientistas vieram falar, leram aquilo e acharam que estava bem, não é? Vieram falar para os jornais, por aí fora, falou-se, deve haver para aí imensos programas de televisão, não é? Das nossas Sim, sim, notícias, nossos claro. noticiários, de cientistas a dizerem que se calhar temos esperança, um novo tratamento, é barato, por aí fora, já existe há não sei quanto tempo, chegou a ser utilizado nos nossos hospitais em Portugal, não Sim, é? sim, pois, Bastante utilizado, sem se ter a certeza, porque sem se ter feito os ensaios clínicos como deveriam ser feitos e normalmente teriam sido feitos. claro. E, Se temos, portanto, a partir do temos aqui momento em que o Rui Pereira não está aqui, mas está online e está aqui a fazer a pergunta como é que se distingue boa e má ciência. E eu ligava a isso que a Mónica está a dizer, porque na verdade esse grupo de investigação no sul de França até tem alguma reputação, embora também aparentemente também há muitas coisas polémicas que vêm dali. Mas isto tudo, o que é importante perceber é que as pessoas que não são cientistas têm viés cognitivos, têm interpretações erradas das coisas, mas os cientistas também têm, não é? Ou seja, os cientistas também, também são pessoas e, portanto, só a validade da ciência, é por isso é que a validade da ciência não é baseada em autoridade, é baseada precisamente na necessidade de provar e de validar e de ser revisto por pares e isso tudo. e Um, nunca baseada numa só pessoa, não é? Tem que exatamente, haver pares, é e os uma atividade cientistas social. ou com más intenções ou com boas, mas errando, estão sujeitos a falhas como, pronto, Não, a pessoa percebe que um cientista tendo alguns dados que mostravam que havia esperança, na claro, altura não havendo mais nada, e mesmo hoje em dia temos muito pouco, não é? Para tratar esta doença, a esperança de poder ter e de ser a pessoa também que tivesse o tratamento que podia revolucionar esta pandemia, não é? Tratar as pessoas é uma coisa enorme. certo, E, portanto, até a pessoa pode pensar o dilema ético, não é? De um cientista que não tem ainda os dados todos, mas tem alguns dados que indicam que isto é bom, sabe que as pessoas estão todas a morrer, não há mais nada, claro, e a pessoa pensa, posso aguentar os dados e trazer mais dados, liberto agora os dados e posso salvar não sei quantas pessoas, pois, com uma droga que se calhar não faz tão mal. claro, Portanto, eu acho que as pessoas também percebem, não é, dos dilemas todos que isto gera, não é? sim, sim, E é tal história de estarmos, no fundo, como o João estava a dizer no início, nós todos estamos a ver a ciência acontecer. Isto normalmente não acontece. Normalmente o que teria acontecido é que este ensaio clínico teria sido feito, teria sido avaliado, depois tinham dito, vocês não têm dados suficientes, teria sido então feito da forma claro, correta, e os dados teriam saído dizendo que esta droga, este fármaco, não serve para esta doença, não claro, é? Tal como depois a dexametasona foi mostrado que serve para a doença.
e esta controvérsia nunca teria chegado ao público. Certo. Só se saberia o resultado final, mas agora todos nós estamos a ver aquilo que se está a passar, E há não é? outra também, o Remdesivir, não é? Também em determinada altura parecia muito promissora e agora Promissor, e hoje em dia parece. não é nada Pois, promissor, não é? Pronto, talvez consiga, tenha algum efeito, mas é muito pouco, não pois, é? Para o custo que possa vir certo. a ter. E, portanto, no fundo, nós todos somos cobaias, não é? Nesta experiência social da ciência em ação no dia a Claro, dia. claro, Nós todos também fazemos decisões no dia a dia, a tal história de usar ou claro, não usar a máscara, não é? certo. De tomar ou não tomar certa coisa por aí fora, enfim. Pois. Ah, pronto. E a questão, e também eu acho que uma questão muito interessante é todos os modelos da epidemia que têm estado a sair, não é? Temos aqui Porque as o. questões da imunidade de grupo, Certo, dos certo. números que é Pois. necessário ou não para a imunidade de Sim, grupo. isso alimentou, quer dizer, temos o caso da Suécia que apostou muito nisso, não é? E pronto, ainda há muita gente que acha que é a estratégia certa, mas Acha que a estamos tão estratégia longe disso. certa. Mas pronto, Estamos muito longe disso e estamos a ter os hospitais entupidos e não os queremos exatamente. entupir ainda mais. E Portanto, é uma temos aqui estratégia que, sinceramente, o não Mário, dá. vou começar aqui a introduzir algumas questões que estão aqui nas redes sociais. Temos aqui o Mário David a fazer aqui um comentário a dizer que múltiplas vezes os cientistas são as únicas pessoas no mundo que não têm certezas. Todos os outros têm certezas absolutas. E portanto, Mas o Mário tem razão, porque nós estamos sempre a questionar-nos, porque exatamente, nós estamos habituados a questionar-nos, portanto, nós achamos que não há certezas, porque fomos treinados assim. E, claro. portanto, qualquer coisa que as pessoas nos digam, nós estamos sempre a pensar: como é que eu mostro que tu estás errado? Ou como é que isto pode não ser exatamente assim? Portanto, isso faz parte do nosso treino, por Ele defeito. também sugere, o Mário também aqui noutra entrada, também sugere que se introduza com muito mais força o método científico na disciplina de cidadania e não tanto na de biologia, que é onde, creio eu, que se estuda. Não quer dizer que não se estuda aí, mas numa perspectiva diferente. Mas como, digamos, método de Concordo. conhecimento, devia ser uma coisa mais abrangente. Parece-me uma boa Muito mais ideia. transversal. Exatamente. Porque nós no dia a dia, esta questão de questionarmos aquilo que ouvimos, não é? Por exemplo, nas notícias, questionarmos, temos a certeza que esta evidência está correta ou não está correta? Como é que eu consigo ir procurar fatos a outro sítio para saber se esta evidência é correta ou não, não é? Este treino de pensar dessa maneira, não é? De tentar ver diferentes perspectivas, que é aquilo que a gente faz sempre no dia a dia também, é muito importante. E, portanto, concordo completamente com o mais. Já tenho um bocadinho mais à frente, também falo um bocadinho disso, né, da questão das Já tivemos escolas. aqui no programa a Diana Barbosa, que é a presidente da Associação de Ceticismo, da Concepto, onde abordámos bastante essa metodologia de questionar. Pronto, e portanto cada vez mais, e aquilo que eu espero que seja o futuro, não é? Quando a gente fala do futuro, é um futuro em que a ciência faça muito mais parte do nosso dia a dia e em que as pessoas, no fundo, mais do que saber os factos da ciência, o que é importante é esta metodologia da ciência e esta maneira de questionarmos a evidência, não é? E de tentarmos sempre ver por diferentes perspectivas e perceber, ter diferentes factos para garantir que aquilo que estamos a aceitar como sendo um facto verdadeiro é o mais próximo da verdade que nós nos podemos aproximar. E, portanto, acho que este fact-checking, né, que os jornalistas também fazem, que faz parte do nosso treino, acho que é muito, muito importante. Já agora isso também me levanta uma questão que é, por acaso eu tirando alguns tabloides, mas até acho que no tema Covid, de um modo geral, com uma outra exceção, como digo, o jornalismo tem desempenhado um papel com a prudência, não tem procurado a Sim, espetacularidade, não tem alguns casos, mas pronto, são sempre umas manchetes, mas tem havido aí um certo comportamento. Mas eu acho que há uma ideia, muitas vezes errada, um bom princípio do jornalismo é olhar para as várias perspectivas que existem. Mas eh, olhar para as várias perspectivas que existem não é tipo num debate de prós e contras meter três pessoas que defendam que as alterações climáticas são um enorme problema e outras três que digam que não interessa nada, não é? Ou seja, ou que três que defendam que as vacinas são importantíssimas e três anti... Ou seja, isso não é essa.
como é que se joga com essa... é porque isso não é bom jornalismo, não é? Não é? Eu acho que isso é uma das questões mais importantes e acho que é aquela que também a gente precisa de investigação e de pensar qual é a melhor maneira de fazer, não é? Qual é a forma mais correta. Porque a verdade é que uma coisa, quando falamos em debate político, é importante termos as diferentes ideias, não é? Quando falamos em artes, também gostamos de ter diferentes perspectivas e diferentes ideias. Quando falamos em ciência, não é assim, não é? Porque, no fundo, se temos grande parte dos cientistas, não é, que já estudaram um tópico e que, por criticarem, e por pensarem e por fazerem experiências e por aí fora defendem uma perspectiva, não é porque alguém agora vem defender outra perspectiva sem ter evidência para fazer o Certo, suporte dessa perspectiva, que vamos dar ao mesmo palco de que claro. aquilo que tem o suporte de anos e anos de investigação. E aqui é que está o grande perigo, não é? E o debate também das vacinas, em que no fundo está-se a pôr a ciência no mesmo palco da política, e Pois, não é a mesma coisa. A ciência não é uma questão de opinião, é uma questão de factos e de experiências que certo. mostram aquilo que está mais próximo da verdade. E, portanto, não podemos achar que só porque alguém tem que tem uma opinião diferente, que tem que ter o mesmo tipo de palco. E isso é o que tem acontecido no debate também a nível do ensino da evolução das espécies, não é? Nos Estados Unidos, em que se acha que se tem que ter, se temos o ensino da evolução tal como nós conhecemos em biologia, então também temos que ter em paralelo as teorias do criacionismo, não é? Exatamente, Que exatamente. não têm nenhum suporte Claro, claro. da ciência, não é? E portanto eu acho que temos que saber muito bem separar aquilo que é ciência daquilo que é política ou opiniões e especulação, Ou não é? seja, a democracia, no fundo, está muito ligada à ciência no sentido em que ambas se alimentam de liberdade de pensamento, não é? Aliás, a ciência explodiu com o iluminismo, onde começou a surgir esses laivos da democracia, mas a ciência em si mesmo não é democrática, não é? Não é para ver 20 a dizer que é de uma maneira e 19 a dizer de outra que os 20 têm razão, quer dizer, Não, não, as coisas são testadas claro. e mostra-se quem é que tem a melhor razão na altura, não é? Se puderem ser testadas, porque o Pois, problema, pois. por exemplo, criacionismo por aí fora, é que nem sequer Claro, podem ser exatamente. testadas, Aliás, portanto nem tem a ver com ciência, há não é? coisas que sobrevivem porque não há argumentação que não são falsificáveis, no fundo. Não são falsificáveis, portanto não é ciência e não se pode Pois, ensinar como ciência, certo, portanto ensina-se como outra coisa qualquer, não é? Mas não como ciência, portanto certo. aí acho que é muito importante nós conseguirmos separar isso, quando se fala, por exemplo, do ensino nas escolas, não é? Ou da comunicação. Mas eu Certo. acho que essa questão já é uma questão mesmo crítica, não é? E é uma questão quando se fala com jornalistas, uh, também é muito importante como um todo refletirmos, não é, Claro. sobre isso e sobre o palco que se dá E com a a crise certas teorias ou não. com a crise do jornalismo não há muitos jornalistas da ciência, desapareceram bastante das redações, não é? O Sim, que, sim, o que ainda agrava mais a situação. é verdade. Mas, por outro lado, uma coisa que eu acho que é super interessante desta pandemia também que, como a pandemia é tão global, o jornalismo também é muito global, não é? Eu Certo. vejo muito mais hoje em dia a ler jornais Sim, isso internacionais, é quer verdade, dizer, eu claro. todos os dias agora leio o New York Times e o Guardian, Certo, que antigamente não fazia. Portanto, certo. acho que também nesse sentido, acho que é uma alteração engraçada também que a epidemia nos está, que a pandemia nos está a dar, não é? Desta outra visão do mundo muito mais global, não é? Que estamos todos a passar pelo mesmo. E eu acho que aqui isto faz-nos pensar, não é? Esta questão de como levar a ciência em várias questões importantes, uma delas é obviamente a comunicação, que já falámos aqui, a educação, porque mais do que, eu acho que era aquilo que o Mário, não é, também estava a falar nas perguntas que pôs, a questão das pessoas aprenderem a pensar criticamente, não é? E também a participarem, não é? E a dar a sua opinião e a quererem melhorar o mundo em que vivemos. E temos A aqui parte a Maria Roca a dizer que a ciência tem que ser trabalhada a partir do primeiro ano de escolaridade, com rigor. Completamente, concordamos completamente. E muito esta ciência de aprender a pensar mais do que só os Certo, factos, não é? exatamente. Das crianças estarem a fazer experiências, não é? E a pensarem, e fazer experiências é uma coisa brutal, porque é muito enriquecedor a vários níveis, não é? A questão de pôr hipóteses, que as crianças adoram fazer, a questão de testar as hipóteses,
a questão de discutirem entre eles e comunicarem entre eles. Portanto, há muitas valências que se treinam quando se treina a ciência, não é? Portanto, é o pensamento crítico, a criatividade e a comunicação. E a capacidade de discussão e de ouvir os outros. Portanto, há aqui muitas coisas que conseguimos treinar a partir da educação de ciência. A inclusividade, eu acho que aqui a ciência é muito importante que seja de todos e para todos. A ciência é aconselhar políticas, não é? Eu acho que aqui, então agora no contexto da pandemia, quer dizer, é óbvio a importância da ciência, não é? E a frustração às vezes dos políticos com a ciência ainda não ter a resposta, não é? Eu percebo, não é, que em certas alturas e na primeira fase da pandemia a questão de fechar ou não fechar as escolas foi ali muito difícil e que não havia respostas ainda, não é? Porque certo. A ciência ainda estava, não se sabia se essas crianças ficam ou não ficam infectadas, se vão passar como a gripe, isto vai ser terrível, não é? E agora, pronto, já sabemos bastante mais, ainda não muito mais, mas já sabemos mais para perceber que faz sentido as escolas manterem-se abertas o mais possível, porque é muito melhor para as crianças e é super importante. Claro. Pronto, e a ligação, obviamente, a ciência estar não só a aconselhar as políticas nos institutos de investigação e na sociedade, mas também esta ligação nas próprias empresas também e nos hospitais. E acho que aqui tem que haver cada vez mais os canais facilitados entre a ciência e várias partes da sociedade, não é? Inclusive o jornalismo também, não é? Certo. Pronto, e acho que aqui esta questão do pensamento crítico, eu já disse bastante, não é? Mas acho que o pensamento crítico e esta questão das crianças se habituarem, não é? Olhar para o mundo que as rodeia e a poder comentar sobre esse mundo, ver o que é que se passa e tentar pôr hipóteses sobre o que se passa. Porque e poder a curiosidade está lá de raiz, ninguém tem mais curiosidade. Aliás, a nossa educação até mata muito às vezes a curiosidade, não é? Portanto, lembro-me de uma frase do Neil deGrasse Tyson há uns tempos que dizia que nós passamos os 2 primeiros anos, o primeiro ano a ensinar a criança a andar e os 2 anos seguintes a ensiná-la a falar, e depois passamos o resto do tempo a mandá-las calar e a calarem-se, a não fazerem perguntas e estarem quietas, portanto, a matar a curiosidade, no fundo. E muitas vezes nós sentimos que, por exemplo, quando as pessoas chegam, que já não são crianças, não é? Os adultos depois da universidade que chegam ao nosso instituto para fazer investigação, as aulas que têm no início do programa de doutoramento é muito para libertar as pessoas, não é? As pessoas não terem medo. Certo. Porque o que é muito importante é não ter medo de errar, não é? Não ter medo de fazer perguntas. E como é que é possível chegarem, como é que é possível chegar a uma fase de doutoramento e ainda se estar quase nessa fase, não é? De ter que exercitar o ceticismo, não é? Mas mesmo na universidade há pouca ainda tradição de estimular as pessoas a tentarem contrariar, não é? A ter outras ideias, a serem originais. Pois. E não terem medo de contestar aquilo que os professores dizem. Eu acho que aqui é mesmo muito importante e acho que há certas culturas onde isto é mais, nós vemos, por exemplo, os americanos estão muito mais habituados a falar, não é? Uhum. E a defender as suas ideias e contestar. Sim. Eu acho que aqui temos que criar uma mentalidade diferente na nossa escola e na nossa universidade. Só disso, eu acho que isto é muito pouco científico o que eu vou dizer, mas tenho uma ideia de que, por exemplo, quando eu andava na escola, se houvesse um cruzamento de algum jornalista na rua que perguntasse uma coisa a um miúdo ou qualquer coisa, que raramente engasgavam-se todos, e agora vê-se às vezes os miúdos com muito mais fluência na maneira de dizer, enquanto que nós nessa altura já se via nos anglo-saxónicos em particular, e até os brasileiros, curiosamente, com muito mais fluência à vontade disso tudo, e nós estamos a conquistar isso, nota-se, dá-me ideia, empiricamente, assim, numa análise muito pouco metódica e científica, mas dá-me ideia que pelo menos estamos a ganhar alguma capacidade pelo menos de falar melhor, o que significa alguma capacidade de análise sempre um bocadinho melhor. E há muitos movimentos dentro da própria escola, não é? Dos miúdos aprenderem a pensar em projetos, a pensar no seu próprio tempo autónomo. E apresentações, fazerem apresentações também. Fazerem apresentações, projetos, não é? E apresentações dos projetos.
também fazerem experiências por aí fora. Acho que isso é mesmo muito, muito, muito crítico e é importante haver tempo para isso, não é? Que nem sempre há, e portanto é daquelas questões também muito discutidas e que às vezes se pensa que é mais importante só o português ou a matemática, mas realmente aprender a pensar é das coisas mais importantes. Claro. Também eu acho que o ensino não é só o ensino dentro da escola, não é? Há também o ensino não formal, não é? E o ensino a diferentes idades. E, por exemplo, nós agora no Instituto Gulbenkian de Ciências, juntamente com o Instituto de Tecnologia Química e Biológica, o ITQB, aqui em Oeiras, e no contexto de um projeto da ciência aberta a Oeiras e aberta à sociedade, temos um projeto de ciência cidadã, que a ideia mesmo aqui, temos uma Assembleia Cidadã, onde vários cidadãos da Oeiras, aqui no Palácio do Marquês de Pombal, tiveram a discutir a ciência e o que é que eles queriam fazer em ciência em Oeiras, não é? Aliás, a conclusão foi que o mais importante era haver mais comunicação de ciência. Certo. E deram imensas ideias de haver apps sobre comunicação de ciência e por aí fora para saberem o que é que se anda a passar aqui em Oeiras e não só. E, portanto, eu acho que esta capacidade e estas assembleias de cidadãos também me leva um bocadinho àquela questão que a gente estava a discutir logo no início, a questão de como é que se tomam certas decisões, não é? Por exemplo, se estamos a discutir sobre a edição genética, não é? O que é que queremos fazer da edição genética em humanos, não é? Queremos, se calhar, corrigir certas doenças que já se pode fazer, não é? A fibrose quística, certas doenças de degeneração dos olhos, por aí fora, que se pode fazer com edição genética, ou começa-se a fazer, e em ensaios clínicos e por aí fora. Depois, obviamente, podemos começar a pensar, se calhar, fazer edição genética num casal que tem uma certa doença e quer ter filhos, e se não, de outra forma, os filhos iriam ter a doença, tudo bem. Mas depois podemos começar a achar, então queremos ter crianças mais inteligentes, mais bonitas, por aí fora. Vamos ter um cardápio às tantas de... E as questões éticas que isto levanta são enormes, não é? E aqui eu acho que é muito importante podermos envolver a sociedade, não é? E estas assembleias de cidadãos é uma maneira de poder discutir num fórum com pessoas do público em geral, não é? Poder informá-los utilizando cientistas para informar do que é que se sabe e o que é que não se sabe e discutir no fundo as implicações, não é? E ouvir dos cidadãos o que é que eles gostariam que o mundo fosse, não é? E até onde é que nós devemos ir. E eu acho que isto de trazer os cidadãos para a ciência é muito, muito importante, até para nós próprios cientistas ouvirmos o que é que, e não ficarmos fechados no nosso mundo, não é? Eu acho que cada vez mais é muito importante para nós. Uma excelente iniciativa a repetir, certamente. Sim, agora está mais difícil, não é? Pois, temos que passar aqui. Provavelmente teremos que fazer alguma coisa no espaço digital, mas também é interessante porque podemos explorar eventualmente até assembleias do mundo, não é? Sim, não é sim, só sim. da Oeiras, mas temos pessoas de Ou seja, partes Oeiras entregar esta ideia ao mundo e dinamizá-la. É excelente. Mas há aqui também outra questão desta ciência de todos para todos, que eu acho que também é super interessante, não é? E que é a questão da distribuição da ciência no mundo, e que eu acho que para mim é super importante, não é? Porque no fundo quando olhamos aqui para o mapa da excelência científica, das publicações científicas, vemos que as publicações científicas estão sobretudo no hemisfério norte, não é? E que a ciência é muito assimétrica. Pois. E que isto é muito injusto, não é? Porque no fundo a ciência não é só a produção de ciência que depois pode estar acessível a todos, mas também são as pessoas que fazem ciência e que depois podem fazer empresas e trazerem riqueza e por aí fora, claro. Podem ensinar nas escolas e por aí fora. E portanto, se acreditamos que a ciência pode transformar o mundo, então essa ciência deveria estar em todo o mundo e não só nos países mais ricos. E nesse sentido também, aqui no contexto de Oeiras e não só, o IGC tem tido vários programas de levar a ciência aos países em desenvolvimento, nomeadamente nos PALOPs. Temos um programa de doutoramento com cientistas que vêm dos PALOP e que estes cientistas depois vêm para vários institutos em Portugal. E temos também um programa de levar a ciência às escolas, que é este chamado Lab in a Box, que está a ser implementado em vários países dos PALOPs, muito em Cabo Verde, mas que agora também está no contexto da Câmara de Oeiras e do Oeiras Valley a ser aplicado aqui em Oeiras, onde estamos a desenvolver ainda mais estas ferramentas. No fundo, a ideia de ser este kit de experiências que podem ser feitas nas escolas.
E a ciência nesses países seria provavelmente uma coisa também bastante diferente, porque no fundo os problemas não são os mesmos, não é? Exatamente. Eu acho que isso ainda é outra questão também muito interessante e que eu também já lá vou, que é que ciência é que se deve fazer e que é uma Porque o discussão muito IGC até está importante. muito vocacionado para a ciência fundamental, não é? Que isso é também uma questão Exatamente. de tema, porque há muita gente que tem aquela ideia de que, principalmente países que não são muito ricos como Portugal, devem apostar mais na aplicabilidade, na ciência prática, mas isso provavelmente não faz grande sentido, não é? Porque não se percebe bem de que se está a falar. Mas não Pois. quero antecipar o Eu, seu tema. não, não, é muito, faz completamente sentido. A questão aqui, no fundo, é quando pensamos em ciência, é óbvio que há ciência que está virada para resolver problemas imediatos. Por exemplo, desenvolver um novo teste para o Covid, não é? Isso é imediato. Claro, Desenvolver a vacina para o Covid é uma coisa imediata. Mas, no fundo, isto só foi possível porque investigação há muito tempo levou a perceber como é que a informação claro, genética funciona e isso permitiu que nós conseguíssemos sequenciar e ter essa informação genética que agora nos permitiu desenvolver os testes para o Covid. claro. E essa investigação inicial é investigação que muitas vezes não está tão focada numa pergunta concreta como Certo. resolver um problema, mas numa curiosidade, não é? Nós queremos perceber como é que a nossa informação genética funciona, como é que este código que define a vida é feito. E isso é uma pergunta muito fundamental, mas que é uma pergunta que eu acho que qualquer pessoa percebe que é uma pergunta importante, não é? Portanto, aqui a questão, mais do que tipo de pergunta é que é, eu acho que é muito importante que as perguntas que se façam são perguntas que a pessoa sinta, é uma pergunta importante, não é? Isto é uma questão tão fundamental, não é? Tão interessante que de certeza que vai ser qualquer coisa daqui que é importante. E na verdade nós sabemos hoje em dia que 8 em 10 dos fármacos que nós utilizamos na medicina surgiram destas perguntas mais pela Claro, curiosidade de perceber como é que o nosso corpo funciona. claro. E que realmente é muito aquilo que nós fazemos no Instituto Gulbenkian de Ciência. Há uma economista italiana, que é a Mariana Mazzucato, que diz que sem investigação pública a ciência de base não se faz, porque ela diz que, por exemplo, empresas, por exemplo, um smartphone, que no fundo foi o produto, pelo menos na comercialização e no marketing de empresas privadas, mas se pensar num touchscreen, na internet, no GPS. Aliás, o GPS há uma história gira, porque se vimos o GPS precisa de satélites. Os satélites, para darem a posição certa, precisam de corrigir a relatividade. A relatividade tem muito a ver com a geometria do século XIX, que na altura, quando se fez aquilo, não se fazia a mínima ideia de que aquilo ia Claro, servir para, alguma vez para GPS e para satélites. Portanto, é um exemplo de uma coisa que fez um percurso e que no início ninguém estudou com essa intenção, não é? exatamente. E muitas das coisas, quer dizer, eu acho que agora este exemplo da edição genética, que é Pois, fácil as pessoas certo, perceberem que pode corrigir várias doenças claro. genéticas, O porque CRISPR-Cas, podemos certo. mudar exatamente o código genético, surgiu de pessoas a estudar a imunidade em bactérias, quer dizer, a pessoa Pois, pode pensar, o que é estudar a imunidade em bactérias, porquê, não é? Quem é que quer certo, estudar bactérias e porquê? Mas na realidade, quando a pessoa pensa em imunidade em bactérias, isso deve ser interessante, como é que as bactérias o fazem, não é? E, portanto, houve pessoas com essa curiosidade, não é? E a ciência sendo bem feita, normalmente depois vai haver alguém que pega naquilo, ou alguém pega naquilo, outra pessoa pega numa coisa diferente, depois alguém junta aquelas coisas e faz realmente descobertas como os satélites, o GPS, por aí fora, a claro, edição genética e muitos dos medicamentos que tomamos hoje em dia. Portanto, certo. isso é realmente crítico. Pronto, aqui eu tinha também a questão deste apoio ao Parlamento, não é? É interessante. Eu acho que aqui também no fundo também todas as discussões que tem havido, não é, sobre como é que a pandemia está a ser gerada e mesmo a nível de ciência e o apoio que o governo está a ter ou não está a ter dos cientistas e quem é que escolhe e que equipa tem que está a dar apoio ou não está a dar apoio, em vários países existem gabinetes de apoio dedicados, não é, e portanto que qualquer coisa que passe pelo Parlamento pode ser avaliada por esses gabinetes de apoio, não é? No fundo, de pensar melhor na evidência por trás de cada decisão que é tomada
a nível do Parlamento e do Governo. Portanto, eu acho que aí é realmente uma coisa muito crítica e que nós não temos em Portugal, mas que existe em vários outros países. Portanto, para acabar, estou mesmo a acabar, eu acho que aqui há várias, pensando no futuro, não é? No futuro e é um presente, porque já muitos de nós estão a fazer isto, mas há muitas áreas em que temos que inovar, e inovar também passa por fazer investigação nesta área da educação de ciência e da comunicação de ciência, não é? Há muita coisa que também ela própria é ciência para decidirmos como é que havemos de fazer isto, não é? Temos de testar hipóteses, porque não... E muitas destas áreas são altamente multidisciplinares, não é só a ciência, a educação, é a psicologia, a sociologia, portanto há aqui muitas áreas envolvidas que temos que pensar qual é a melhor forma de fazer isto. E portanto aqui na educação formal tenho o treino para serem críticos, criativos, proativos, não é? E como o Mário estava a dizer, se calhar não é só na cadeira de biologia, porque eu ensino biologia, mas se calhar nesta cadeira de cidadania é muito importante esta área. E tópicos que possam ter impacto local, eu também acho que também podem ser muito importantes, como a ecologia, não é? Questões que possam ser vivas e que as crianças se habituem a pensar no mundo que as rodeia, serem ativas no mundo que as rodeia, participarem, não é? Certo. Envolver a comunidade de forma que a ciência seja parte do nosso dia-a-dia, que as pessoas sintam que a ciência não é um bicho de 7 cabeças que está ali fechado nos institutos de ciência, mas é algo que eles têm acesso e que pode ajudar nas decisões que as pessoas têm que tomar no dia-a-dia. Estes fóruns para promover a decisão informada eu acho que é muito importante, as assembleias cidadãs, cada vez mais. A ciência inclusiva, não é? No fundo capacitar, criar massa crítica, redes de pessoas em diferentes partes do mundo e tornar a ciência mais acessível e barata. Eu acho que isto também é uma coisa muito interessante, cada vez mais há um movimento de democratização da ciência e que tem a ver com fazer equipamento mais barato, por exemplo, para que a ciência possa ser feita nas nossas casas também, nas escolas e em qualquer país do mundo. E mais do que tudo, temos que treinar os nossos cientistas, não é? Porque temos que treiná-los para serem proativos, próximos e inclusivos, e também ouvirem as pessoas, não é? E promover a inserção de cientistas em outros ambientes, como escolas, empresas, parlamento, hospitais, governo, etc. E eu acho que, para acabar esta questão volto outra vez à questão de que tipo de ciência, não é? E acho que quando pegamos no risco, não é? Na questão do risco, é difícil para nós medir o risco, e sobretudo quando a ciência ainda está a ser feita, mas é importante habituarmos a conviver com o risco, e muita desta ciência, que foi ciência que produziu estas grandes descobertas, ou o GPS, a edição genética, muitos dos medicamentos que tomamos, era uma ciência com grande risco, no sentido em que, quando se estava a fazer essa ciência, não se sabia se depois, alguma vez, ia ter algum impacto na nossa vida, não é? Portanto, quem está a financiar aquela ciência pode pensar que é uma ciência de grande risco, porque eu estou a financiar isto, mas não sei se vou ter algum deliverable, não é? Alguma coisa, algum produto que saia daqui. E, portanto, para um governo financiar este tipo de ciência, não é? E poder comunicar ao público em geral, eu vou financiar ciência que vocês podem não ver nada nos próximos 5 anos, é sempre difícil, não é? Claro. É muito mais fácil nós estarmos a financiar o teste do Covid ou outra coisa que as pessoas percebem exatamente. Sim, as questões do impacto da ciência são sempre, digamos, nas decisões dos políticos e dos investimentos estão são centrais, e acho que para fazerem bem o trabalho têm que ser, mas ao mesmo tempo é muito difícil de ter a noção do impacto de certas apostas que se possam ter que fazer, e mesmo assim fazem-se algumas. Se nós pensarmos nos grandes investimentos no CERN, até na própria estação espacial, agora naquele reator de fusão nuclear no ITER, no sul de França, ou seja, há no coisas no hidrogênio, ou seja, há investimentos absolutamente brutais que são um género de cheques em branco. Não são cheques em branco, porque a credibilidade da qualidade científica tem que estar lá, obviamente, mas as certezas sobre o impacto futuro também não existem, não é? É verdade. E a certa altura tem que se fazer é quase como está a dizer, um cheque em branco, não é? Apesar de ter que haver, obviamente, estes cientistas a quem se dá um cheque em branco, têm que ter mostrado que são pessoas que conseguem produzir realmente coisas grandes, não é? Mas às vezes tem que se acreditar, não é? Que
no passado a ciência já mostrou que conseguia fazer, vamos acreditar que se financiarmos isto talvez funcione, não é? E às vezes, no fundo, pode nem tudo funcionar, mas se algumas dessas descobertas funcionarem, é isso que nos tem levado às vacinas, a ir à Lua, à edição genética, por aí fora, não é? Há todas as alterações no mundo que temos estado a ter, e muitas delas para melhor, pelo menos para a nossa longevidade, né? A nossa longevidade que temos hoje em dia, em comparação com o início do século passado, é enorme, não é? A alteração. E isso realmente, essa melhoria da qualidade de vida, é um testemunho daquilo que a ciência pode fazer e desta aposta na visão a longo prazo. E pronto, acho que só queria, no fundo, do ponto de vista das coisas que tenho estado a apresentar, que tem a ver com aquilo que se faz no IGC, temos uma grande equipa de várias pessoas, que é liderada pela Joana Sá, que teve antes no IGC e continua a liderar esta equipa, mas que agora está no Instituto Superior Técnico, também com a equipa dela, mas que é uma equipa também muito multidisciplinar, no fundo associada aqui ao Oeiras Valley e também em colaboração com a ITQB e com a INIAV, que são instituições de Oeiras, e também financiada pela Merck Family Foundation e obviamente pela Fundação Gulbenkian, para tentar inovar nestas áreas diferentes que temos estado a falar, não é? Na educação. Olho aqui para a fotografia e não tinha pensado na questão, mas há uma preponderância hoje em dia muito grande da parte feminina do género feminino na ciência, não é? Isso é uma transformação também profunda que aconteceu em algumas poucas décadas. E é Exatamente. extraordinário. E na biologia é enorme. E na biologia é enorme. Acho que também é uma razão, também temos que pensar nisso, não é? Porque Pois. o que é que o nosso ensino está a fazer, não é? Para haver esta seleção, e acho que é uma questão muito importante. Pensa-se muito na outra parte, ou seja, porque é que há menos mulheres em funções de direção e de liderança e disso tudo. Mas de facto não se pensa muito nessa parte de haver hoje em dia muito mais mulheres a terem sucesso escolar e isso tudo do que depois as leva. Portanto, acho que há aqui um tema bastante amplo para se pensar em várias dimensões. É muito importante, porque a diversidade é muito importante, claro, não é? Nós também não queremos só ter médicas mulheres, porque se calhar há muitos homens que se sentem mais confortáveis em ter um homem a vê-los, e os homens pensam também de forma diferente, exatamente, não é? E portanto ter a diversidade nas várias áreas eu acho que é extremamente importante, e a diversidade de género, a diversidade de origem das pessoas, a diversidade de treino das pessoas é crítica, cada vez mais. Temos aqui algumas questões, eu já fui colocando algumas e comentários. Temos aqui, por exemplo, o João Paulo Carolino que coloca aqui em causa... Vou parar de partilhar, não? João, não sei se paro de partilhar ou deixo assim. Pode parar. Vou fazer stop sharing. Sim. Ok. É que assim finalmente vejo aqui a imagem do Daniel. Então eu vou pôr em destaque para ver melhor. Pronto, temos aqui o João Paulo Carolino que coloca aqui um bocadinho em causa algumas das coisas que aqui se disseram na parte das verdades absolutas, dando alguns exemplos, ou seja, diz que, por exemplo, as leis de Kepler ou de Newton não serão um padrão absoluto, ao que depois é respondido logo a seguir por alguém que lhe diz não, porque, por exemplo, o Newton funciona sobre determinados parâmetros, mas para outros precisa da relatividade do Einstein. Ou seja, e mesmo o Einstein não explica tudo, porque se nós pensarmos que é aplicável ao infinitamente grande, se formos para o infinitamente pequeno, não resolve, o que significa que há aí uma falha na teoria. Portanto, a ciência, mesmo as coisas que são mais inquestionáveis, às vezes as pessoas confundem o ser temporário é um defeito, mas na verdade, se é temporário é porque há de haver alguma coisa que explica aquilo que já era explicado e ainda explica mais qualquer coisa, ainda vai predizer mais qualquer coisa, mas é interessante aqui os comentários que eles se respondem uns aos outros. Não, isso é giro. Não, eu concordo, é muito, há sempre essa, às vezes temos que esperar mais um bocado, mas quase certeza que vem alguém com outra teoria, não é? E constrói sobre aquela teoria que a gente já tinha.
E não há vacas sagradas, nem mesmo as leis de Não há. Newton, nem a relatividade de Einstein, apesar de haver, de facto, algumas teorias e algo que são muito difíceis de mandar abaixo, porque já se tentou tanta coisa, a tal falsificabilidade, já se tentou tanto e não se conseguiu, que as tornem cada vez mais robustas, mas não quer dizer que não E que tenham elas também... explicam muita, grande parte do nosso dia a Exatamente, dia, nos ajudam com a exatamente. engenharia, por aí fora, não é? Claro, claro. Outra questão temos aqui o Luís Diniz a dizer é que há que mostrar o valor da ciência, ou seja, é mais naquela perspectiva de ela está tão presente no dia a dia que todas as pessoas veem que nem sequer a veem, não é? É tipo como eu tenho na minha parede, tenho lá um cano metido de água canalizada, mas eu abro a torneira e o que me interessa é a água, não é? E portanto a ciência está tão omnipresente que se calhar muitas pessoas nem se apercebem que a água canalizada, o papel higiênico, coisas que dão por Nós temos que fazer adquiridas. um melhor serviço, nós Pois, cientistas. Há iniciativas giras, por exemplo, em Inglaterra, a certa altura, tinham a ciência dentro do pub, onde explicavam várias coisas que estava dentro do pub, de qual era a ciência por trás, ou ciência no supermercado, em que explicam dos vários alimentos, ciência que está por trás dos vários alimentos. E eu acho que isso é importante, não é? Essa ciência do dia a dia de se tornar mais, até por causa dos problemas que estamos a ter com os movimentos anti-ciência, não é? Eu acho que claro. cada vez mais os cientistas têm que ser muito mais ativos Essa nesta parte parece-me, comunicação da ciência. essa parte parece-me um dos problemas, que é a tal questão da aparente igualdade, não é? Porque como é que se justifica? Porque depois hum, nós temos estes movimentos agora da Covid, dos médicos da verdade, dos jornalistas da verdade, ou seja, são pessoas que têm responsabilidades que vêm. Uma coisa é a tal pluralidade que a Mónica falou, que é importante isso tudo. Outra coisa é agarrar-se a evidências que depois não têm qualidade perante as Sim, outras, mas enganam as pessoas, porque ao fim e ao cabo, se são cientistas, ou se são médicos, ou se são jornalistas com um determinado tipo de responsabilidade, eles próprios a dizerem as coisas, é de facto difícil distinguir o trigo do joio, não é? é difícil. E a verdade é que os cientistas também são humanos, não é? E, portanto, temos pessoas diferentes e há uns melhores e outros piores e pronto. E aqui, como, no fundo, grupo, não é? Temos que saber gerir melhor estes problemas e a comunicação que fazemos, até através dos mecanismos que temos para comunicar, não é? Saber explorar melhor os mecanismos, por exemplo, esta questão de agora as pessoas publicarem as coisas todas também já antes de haver revisão pelos pares, que é importante para acelerar a ciência, mas por outro lado pode gerar muita falta de informação, não é? E, portanto, saber explicar isto é importante. Também se, no fundo, a sociedade estiver mais informada e perceber melhor o que é a informação já vista pelos pares e o que é que não é, também pode ajudar, não é? E os próprios jornalistas também saberem. Eu acho que nesse sentido, como o João estava a dizer, eu acho que os jornalistas têm feito um bom trabalho, pelo menos no jornalismo em Portugal. Eu acho que agora na área do Covid tem feito um papel fantástico. Tenho visto peças muito boas, onde eu própria, cientista, vou ver às vezes aos jornais para perceber o que é que se anda a passar, não é? Porque Pois, estão em cima do acontecimento e a pôr os prós e os contras, não é? O que é que se certo, está a passar, certo. até às vezes explicar as decisões, estas decisões da DGS, não é? Há quanto tempo passado a pessoa dar positiva, passado 10 dias, se for assintomático, pode sair e não vai fazer teste. Todos os factos que estão por trás disto, não é? São coisas importantes a discutir e que as pessoas têm que perceber para não se gerar um medo, não é? Brutal e as pessoas acharem que estão a sair pessoas contaminadas para a rua e por aí fora. E tenho visto muito boas peças nesse sentido. Certo. Portanto, acho que aí é muito, o trabalho dos jornalistas é muito, muito importante. E por outro lado também, cada vez mais, o facto da comunicação estar muito democratizada, não é? Através dos meios sociais, como aqui o que estamos a fazer, não é? No YouTube e no Facebook e por aí fora, o facto de eu, através da minha conta do Twitter, falar, não é? Daquilo que faço, de que fiquei contaminada e por não usar máscara, e que usei máscara, não sei mais o quê, portanto as pessoas já começam a ter uma voz muito própria que não é antes de ser vista pelos pares, não é? E Claro, portanto tem que claro. também ter cuidado e há uma grande responsabilidade, não é? Que se calhar
mesmo na educação que nós fazemos dos cientistas num instituto de investigação, como nós fazemos, se calhar isso tem que ser muito mais discutido, não é? As pessoas, ou seja, têm esta ferramenta que é brutal, não é? Que podem chegar às pessoas sem ser por jornalistas, e eu acho que isso é mesmo uma coisa brutal e excelente, não é? Que nos pode aproximar muitas pessoas, mas a responsabilidade é enorme, portanto temos que saber fazê-lo de uma forma muito consciente e às vezes ainda não sabemos como fazer, portanto tem que haver alguma investigação aqui por trás também, não é? Em comunicação de ciência, perceber o que é que funciona e não funciona, com diferentes perspectivas envolvidas, não é? Claro. Aqui mais uma questão, estamos quase a terminar, depois ainda lhe quero fazer aqui uma pergunta sobre mais projeção para o futuro, mas temos aqui o João Paulo Carolino Silva a dizer que criacionismo não é ciência, mas será que a religião não é tão válida como a ciência? Ou seja, ninguém falou, ninguém entrou nisso, não é? O que estamos a dizer é que não se pode pôr religião dentro das aulas de ciência. Isso Não, e há muitos é que não cientistas faz que são sentido. religiosos, portanto eu Exatamente. acho que aqui são questões completamente diferentes. Há um A questão é caso, quando se está a ensinar ciência, claro, ciência é ciência, é religião não é evidente, é ciência. evidente. E há um Mas que há caso, cientistas religiosos, há claro, vários e eu conheço. claro. E agora, quando estão a fazer ciência, não estão a usar religião, basicamente é Não. esse. Há um caso, depois podemos dizer, certos casos radicais, por exemplo, há um caso que eu gosto às vezes de dizer, que é o Kurt Wise, que é um professor de Harvard, um paleontólogo, que obviamente é doutorado por Harvard e tem um trabalho nas melhores universidades americanas, dá as suas aulas, mostra as evidências dos registros fósseis, dos dinossauros, da idade da Terra, dos milhares de milhões de anos da origem da Terra, tudo isso e das evidências para isso, e depois, como é criacionista, se lhe perguntarem não nas aulas, mas fora, ele diz que a Terra tem 6.000 anos. E portanto, obviamente pode haver aí uma certa dificuldade em conciliar isso, mas sem ser casos radicais como este, há muita gente. Agora, o que não se pode é ele dar aulas em Harvard e ensinar às pessoas que a Terra tem 6.000 Ah, anos. Esse é que é o problema. E pronto, acho que aqui das questões fomos cobrindo já durante aquilo que a Mónica foi dizendo, e eu fazia só uma questão final que era um bocadinho então, mesmo depois da pandemia, como é que o futuro vai ser? Vamos melhorar mesmo essa proximidade com tudo isto que a Mónica disse, estes exemplos todos excelentes, daqui a 10 anos, não vamos falar 30 porque isso é demasiado longe, mas daqui a 10 anos a ciência vai ser melhor entendida pelas pessoas? eu espero que sim, eu acho que as pessoas, eu acho que os cientistas têm essa noção que isto é muito, muito importante, não é? E que agora se tornou, agora é óbvio que é muito importante nós comunicarmos a ciência. Por outro lado, esta mudança completa para o mundo digital está-nos a dar muito mais ferramentas, não é? Nós estamos a ficar muito mais à vontade para utilizar o mundo digital para comunicar. E eu acho que esta abertura a ter novas ferramentas vai-nos ajudar, no fundo, a chegar a sítios onde não chegávamos antes, não é? E a poder interagir com pessoas com quem não interagíamos antes. Portanto, nesse sentido, eu acho que também sou otimista, não é? Os cientistas muitas vezes são otimistas, senão nunca não seriam cientistas, não é? Porque estamos no fundo a fazer pesquisas para coisas que às vezes podemos não chegar lá, mas acreditamos sempre que vamos chegar. Claro. E portanto somos otimistas, mas eu acredito que por muito má que esta pandemia esteja a ser, eu acho que nos está a ensinar muitas coisas, não é? E que podemos viver de maneiras como não acreditávamos que podíamos viver, não é? E que podemos fazer coisas de certa maneira. E, portanto, eu espero que do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista da aproximação da ciência às pessoas, que o tipping point, não é? O equilíbrio, seja para um lado positivo e não para o lado negativo, como o João estava a discutir no início, que podia acontecer, não é? E que é perfeitamente válido, não é? E que estamos aqui ainda para ver o que é que vai acontecer. Eu espero que as vacinas funcionem, não é? Há muitas delas e espero que elas funcionem, porque as pessoas estão a pôr muita esperança nelas, mas algumas vacinas podem não funcionar, Com não é? Isso certeza, pode com criar certeza. muito antagonismo também em relação à ciência, portanto... Certo. Muito bem, eu agradeço imenso, Mónica, foi excelente.
Do nosso lado, queria só dizer que as masterclasses deste ano no programa do Cogito terminam aqui, mas isso não significa que o Cogito não tenha ainda muitos motivos de interesse. Nós vamos continuar até ao fim de janeiro a ter emissões às quartas-feiras com as conversas criativas e às quintas-feiras com os diálogos Cogito, com oradores sempre e temas que nos parecem bastante interessantes. Portanto, as masterclasses que tiveram este cunho, esta já foi uma exceção, porque só teve a presença online, mas as masterclasses têm também uma presença física, normalmente. Queria só dizer que na próxima semana vamos ter o Rui Moura, o astronauta Rui Moura, a falar-nos na quinta-feira, com tantos problemas na Terra, porque é que vamos para o espaço. Na quarta-feira vamos ter a Susana Lima a falar-nos porque é que o sexo é tão importante. E, portanto, temas diversificados. Foi muito bom. Boa noite. Muito obrigado, Vânia. Obrigada, boa noite. Obrigado a todos.